O temido Karl Marx. Há um tempo muito distante, quando ouvia esse nome, eu tinha uma posição de repúdio, porque associava ditaduras, autoritarismo, a falta de liberdade. E como a origem da minha formação política era anarquista, graças ao Raul Seixas, do qual sou muito fã, e os anarquistas criticavam muito Karl Marx, porque ele propõe uma transição entre o capitalismo e o comunismo. E os anarquistas já querem ir direto para o fim do Estado. Em outro momento, podemos falar um pouco mais sobre isso. Mas agora, o que é fato é que antigamente e hoje ainda, os regimes capitalistas, os fascistas, os nazistas, ou seja, a direita, demonizam e demonizaram Karl Marx ao longo da história, usando fake news, tipo dizendo que o marxismo quer tirar a liberdade das pessoas, que Karl Marx quer o fim da família, diziam que comunista comia criancinhas. É sério isso. Eles usavam como propaganda coisas assim, e usam ainda hoje coisas até piores. Mas quem são os que espalham isso? Sabemos que quem cria as mentiras são os capitalistas. São aqueles que se apropriaram dos meios de produção, se apropriaram das terras, das riquezas. Mas eles não comentam sobre as falhas do capitalismo, as suas várias crises e misérias que o capitalismo produz para a maioria das pessoas no mundo e que eles são contra Marx justamente porque Marx faz essa denúncia e ao mesmo tempo ele diz que tem uma alternativa. Ele aponta as falhas do capitalismo, como por exemplo, ele fala da alienação do trabalhador, que o sistema aliena o trabalhador de seu trabalho, escondendo, manipulando o sentido de produzir, o produto ou o fruto do trabalho do operário. Marx diz que a pessoa não vê o sentido do seu trabalho muitas vezes, não vemos o propósito do que fazemos, não pensamos para que eu faço isso, por que gasto tempo e força para fazer isso. Outro ponto que Marx aborda é que o trabalhador deixa de ser indivíduo, que o trabalhador passa a ser uma máquina. Com isso, se o trabalhador apresentar algum defeito, se machucou, uma doença e etc., ou questionar alguma coisa, o capitalista, o patrão, logo fala. Ele diz simplesmente, eu vou te substituir. Isso que você faz, qualquer um pode fazer. Outra análise do Marx é a questão do lucro. Marx diz que o objetivo do capitalista é ter lucro. Então, o que o capitalista quer é que o trabalhador produza muito para gerar lucro e para ter esse lucro, quanto menos ele pagar o trabalhador, melhor. Trocando por outras palavras, isso é um roubo. Karl Marx era um eterno estudioso e o seu espírito era de enfrentar o aqui e agora para desvendar o real, desvendar os padrões da sociedade e assim com a teoria e a prática ajudar a conscientizar, a empoderar os trabalhadores para a transformação radical da sociedade. Trabalhadores de todo mundo, unir-vos. Essa era a frase principal do Karl Marx. Um abraço e até a próxima.